Bom dia, eu sou João Vitor Speit Koguchi, estou aqui para apresentar o meu seminário de sistemas de arquivos sobre NTFS, o New Technology File System. Aqui está a agenda da apresentação, primeiramente a história, sistema operacional típico, limites, estrutura de dados que descreve o file system, a estrutura do dado, metadata, curiosidades, implementação, conclusão e referências. Primeiramente a história. Em meados de 1980, IBM e Microsoft criaram um projeto conjunto para o desenvolvimento de um novo sistema operacional gráfico. Mas por conta de desentendimentos entre os desenvolvedores, o projeto foi desfeito e cada empresa seguiu com o que acreditava ser a melhor proposta de desenvolvimento. A IBM com o OS/2 e HPFS, e a Microsoft com o Windows NT e o NTFS. O novo sistema de arquivos foi então introduzido ao mercado em 1993, em conjunto com o Windows NT 3.1, substituindo o sistema FAT, que estava ficando obsoleto e ultrapassado em diversos pontos, como segurança, tamanho de arquivos, volume total de armazenamento e o desperdício de espaço de armazenamento. O NTFS se mostrou extremamente funcional e hoje, após 26 anos, ainda é o sistema de arquivos do Windows. O sistema operacional típico do NTFS é tipicamente associado ao Windows, desde a versão NT 3.1 até hoje, como foi comentado anteriormente. É possível utilizar NTFS em distribuições Linux através do NTFS 3G, um driver open source capaz de ler a partir da versão 2.2 do kernel do Linux e escrever a partir da versão 2.6 em um sistema NTFS. O macOS recebeu suporte NTFS em 2003, com o update 10.3, mas oficialmente ele possui apenas a opção de leitura de arquivos, a escrita é instável e vem desabilitada por padrão no macOS. E aqui no slide é possível ver um print do Windows NT 3.1. Aqui na parte da memória, o total de memória, memória livre e NT Mode, New Technology Mode. Então aqui foi a implementação pela primeira vez do NTFS. E aqui na direita é um print do meu próprio computador, de alguns dias atrás, demonstrando que ainda se usa o sistema de arquivos NTFS em Windows. Os limites apresentados pelo file system. O número máximo de clusters, em teoria, segundo como foi implementado, é de 2/64 clusters. O tamanho máximo de cada cluster sendo de 2 MB. O tamanho máximo de arquivo, teórico novamente, é deste belo número em bytes. O tamanho máximo de nome de um arquivo é de 255 caracteres. E o alcance de datas é de 1º de janeiro de 1601 até 28 de maio de 60.056. Mas agora, falando sobre os limites reais apresentados pelo NTFS, hoje em dia, pelo menos no Windows. A quantidade de clusters implementados hoje no Windows 10 é de 2⁻32 menos 1 cluster. E o tamanho máximo implementado pode ser visto aqui por essa conta, sendo a quantidade de clusters esse número aqui, o tamanho máximo de um cluster de 2 MB, então essa quantidade de bytes, nos dá esse 9 mais 15 números atrás de bytes. E se nós fizermos a conta para transformar isso para petabytes, dá o nosso 7.9, que é arredondado para 8 petabytes de tamanho máximo no Windows. Estrutura de dados. O sistema NTFS funciona utilizando uma MFT, Master File System, onde os primeiros 16 registros são utilizados para dados especiais do NTFS, como o próprio endereço do MFT, para requisitos de boot. Quando se trata dos dados, o NTFS os separa em duas classificações, Small Files ou Large Files. Small Files se dão quando os dados do arquivo ou diretório possuem 500 ou 12 bits ou menos, onde todos os dados podem ser contidos dentro do próprio MTF, assim tendo tempo de leitura extremamente rápido, pois não é necessário ir até o arquivo.
ele já está dentro da própria tabela. Estes dados também são chamados de arquivos residentes. E então, caso os dados excedam os 512 bytes, o NTFS armazena os dados de um esquema de árvore B, com apontamentos para cluster que contenham os restos dos dados. E aqui é possível ver essa estrutura. Dentro dos small files, que seria representada aqui por essa caixa, temos primeiro os dados em comum, o nome do diretório, as opções de segurança, para se pode ser editado, só leitura, esse tipo de coisa. E dentro da própria tabela fica o dado. Então a leitura é extremamente rápida, porque você não precisa, como foi dito, buscar o arquivo. Ele já está ali presente na tabela na hora. E o NTFS vê cada arquivo como uma série de atributos. Cada um possui um tipo e um código. O primeiro atributo é padrão, fornecendo os dados básicos do arquivo. Já o segundo é exclusivo para large files, já que todos os elementos de um arquivo, incluindo seus dados, são considerados atributos para o NTFS. Ele começa em uma linkagem de árvore tipo B para os atributos que não cabem no MFT. Então aqui é possível ver todos os atributos e, como comentado, os dados são um atributo. Então ele trata tudo como se fosse uma coisa só. Metadata. Como comentado, os primeiros 16 endereços são reservados. Neles são contidos metadados, dados utilizados para boot, identificação e funcionamento interno do drive NTFS. E como é possível ver aqui pela documentação, ainda existem espaços vazios, então futuramente ainda podemos ter mais funções aqui para o metadata. Os sparse files. Através do metadata, o NTFS consegue eliminar blocos de zeros presentes em um arquivo, assim ocupando menos espaço físico no disco. Por exemplo, um arquivo possui uma grande secção de zeros. O NTFS pode armazenar em metadata uma representação da quantidade de zeros, sem ser necessário realmente escrevê-los, como é possível ver aqui. No meio do arquivo existiam blocos de zeros. O que o NTFS faz é simplesmente escrever na metadata que de tal endereço a tal endereço nós temos zero. Então ele não é necessário escrever esses zeros, podendo assim diminuir o espaço real ocupado dentro do disco. Curiosidades e questões acessórias. O Journal. O NTFS apresenta o sistema de Journaling File System total, diferente de alguns outros sistemas de arquivos que os fazem apenas em metadados. Assim, o NTFS apresenta uma consistência e segurança de arquivos, podendo os recuperar após um erro quando o sistema dá crash. Esse é um dos principais motivos pelo qual a Microsoft decidiu utilizar o NTFS como padrão para seu sistema operacional. Privacidade. O Windows NT apresentou para o público um avançado sistema de privacidade em arquivos, sendo possível dar permissões específicas para cada arquivo em uma máquina, podendo proteger arquivos de escrita de usuários, esconder arquivos críticos de um sistema e mais. Compressão. O NTFS utiliza do algoritmo LZ77 para comprimir dados, um método de comprimir dados sem perda. A implementação de referência. Como implementação de referência, eu escolhi o NTFS 3G da Tuxeira, que é um driver open source voltado para Linux e máquinas BSD. Para quem tiver curiosidade, aqui tem o link. E é possível aqui fazer download do driver e também ver toda a documentação em pontos mais específicos. Conclusões. Com esse trabalho, pude ver qual a razão de uma empresa tão influente e grande como a Microsoft utiliza o NTFS como em seu principal produto. Se trata de um sistema de arquivos robusto e voltado para a rapidez e segurança do usuário e suas informações.
e mesmo sendo um pouco defasado em alguns aspectos, ainda possui muita utilidade. E aqui estão as principais referências utilizadas para o trabalho. Muito obrigado.